Andrômeda e Via Láctea não vão mais colidir entre si. Bom, é muito importante enfatizar isso aqui nesse vídeo, que muito provavelmente Andrômeda e Via Láctea não vai mais colidir entre si. Foi publicado um estudo na revista Nature Astronomy, de coletar dados de novas observações e outras observações que foram conduzidas durante muito tempo, que apontam um destino bem diferente para Andrômeda e Via Láctea. Um destino muito distinto do que a gente pensava. Bom, meus amigos, o que a gente esperava até anteriormente é que dentro de 5 bilhões de anos, ou então 10 bilhões de anos, quando nem existe mais o sistema solar aqui, pode acontecer de fato uma colisão entre Andrômeda e Via Láctea, fazendo então uma união e tornando uma nova galáxia, um novo buraco negro a partir da fusão dos buracos negros supermassivos de ambas e união da estrela das duas, sabe? Mas segundo esses novos dados, eles puderam de fato fazer novas simulações computacionais. E dentre 100 mil simulações, apenas pouquíssimas delas mostrou de fato uma colisão entre Andrômeda e Via Láctea. E na maioria das vezes, onde mostrava a colisão entre Andrômeda e Via Láctea, a responsável era a matéria escura, que em seus efeitos gravitacionais fez com que as duas viessem a colidir nas simulações. Porém, meus amigos, uma boa parte da simulação mostrou que elas iriam passar uma distância de equivalente a 550 mil anos-luz. E uma grande parte das simulações mostrou uma coisa bem estranha, que elas iriam ficar orbitando entre si. Gente, que loucura! Imagina só, orbitando entre si. E basicamente essa órbita entre si iria durar assim por dezenas de bilhões de anos. E como de fato elas estariam muito perto, a gravidade, é claro, no momento elas iriam ser atraídas entre si e acontecer uma colisão. Só que isso ia acontecer assim, em muito tempo. Lembrando que isso aqui, meus amigos, não anula o fato dos outros estudos que foram feitos anteriormente, porque isso aqui são novas observações, certo? Tem muita coisa a ser revisada, confirmada. A gente não pode de fato dar um veredito final acerca disso. Vocês lembram que eu postei um vídeo aqui sobre Andrômeda e Via Láctea já estar se beijando? Isso acontece, meus amigos, porque as galáxias são muito maiores do que a gente pensa. Elas têm halos de gás, sabe? Que é basicamente devido à ação de estrelas e atividade da galáxia. Então, o halo de gás de Andrômeda e Via Láctea já estão se encontrando lá nas escondidas, sabe? Em áreas bem escuras. Por mais que elas estejam assim, bem distantes uma da outra ainda, os seus halos de gás já estão se encontrando. Esse encontro de halo de gás foi chamado de beijo. É, meus amigos, nós estamos aqui de vela. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham acerca disso? Vocês acham que de fato vai acontecer uma colisão? Ou que elas vão passar em 550 anos-luz de distância? Ou vão ficar orbitando entre si por dezenas de bilhões de anos? O que vocês acham? Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Cientistas e astrônomos encontraram o que pode ser a menor galáxia que já foi observada. E, meus amigos, ela nem deveria existir. Ela passou assim despercebido pelas nossas lentes. E pela situação dela, meus amigos, ela já deveria ter sido destruída há muito tempo. Bom, gente, é uma história complexa, porque assim, pelos dados que a gente tem dessa pequena galáxia, pode ser de fato ou um aglomerado de estrelas, ou então uma pequena galáxia. Se for uma galáxia, é a menor que já foi encontrada até o momento. Primeiro, meus amigos, que ela está em direção da constelação da Ursa Maior. Está em uma distância de aproximadamente 30 mil anos-luz de distância. Ela, meus amigos, só tem apenas 60 estrelas. É exatamente isso, só tem 60 estrelas. E por ter uma estrutura muito frágil, estar numa certa proximidade da Via Láctea, a Via Láctea já devia ter destruído ela há muito tempo, coisa assim de bilhões de anos atrás. Muito provavelmente, os cientistas falaram que a gente pode estar vendo ela na beira da destruição, antes mesmo da Via Láctea destruir ela. As estrelas delas, meus amigos, são muito antigas, que contam com mais de 10 bilhões de anos. E o que mais chocou nas pesquisas é que elas se movem em velocidades semelhantes, indicando que ali tem um sistema estável. Segundo as simulações, se for realmente um aglomerado de galáxias, ela só vai continuar existindo por aproximadamente 2 a 3 bilhões de anos. Se for realmente uma galáxia, todo esse padrão de estrelas que se movem na mesma velocidade pode ser explicado pela matéria escura, que seria como uma cola invisível, e toda a massa dela estaria localizada no centro, o que também ajudaria a manter essa estabilidade. E se for de fato um aglomerado de galáxias, a massa seria distribuída de forma uniforme, o que explicaria esse padrão das estrelas, sabe? Mas enfim, meus amigos, até o presente momento a gente não tem uma resposta definitiva se é uma galáxia ou se é um pequeno aglomerado de estrelas.
Alguns padrões indicam que pode ser mais um aglomerado, porém isso não foi confirmado. Eles vão usar de fato outros telescópios mais sensíveis, estudar com mais precisão a massa dessa galáxia para de fato saber se trata de uma galáxia ou então de um aglomerado. Mas o que vocês acham que ela pode ser, meus amigos?